Olá, meus queridos alunos. Hoje eu vou continuar mostrando para vocês sobre as misturas de substâncias. E vamos só relembrando então, eu quero mostrar para vocês novamente quais são e como são as misturas homogêneas e heterogêneas. Aqui simplesmente eu tenho água potável, tá? Que a gente já relembrou, já estudou que a água potável, assim como a água mineral, a água da chuva e as águas dos rios são misturas, tá? Ok? Então, aqui, ó, eu tô colocando nesse copo simplesmente água, que já é uma mistura. Mas eu vou adicionar a essa água um sólido. Então, aqui no pote, eu tenho um pouquinho de açúcar. E vou colocar nessa água. Lembrando que a água, ela é considerada um solvente universal. O que isso quer dizer? Ela tem a capacidade de dissolver muitas substâncias. Dissolver e também de diluir. Eu posso ir acrescentando mais água, eu vou diminuindo a concentração do quê? Do que a gente chama aqui, ó, de soluto. Nesse caso, a prof escolheu o açúcar, mas outro soluto bem comum que nós usamos bastante também é o sal de cozinha. Então, esse é o soluto. Aqui nós temos a água, que funciona como solvente. Eu ainda não fiz a homogeneização, mas agora eu vou, ó, homogeneizar. Então, eu vou dissolver o açúcar aqui nesse copo, cada vez mais clara, porque o açúcar está sendo dissolvido pela água. Então, aqui, ó, eu já formei a minha mistura homogênea. Eu tinha um sólido, coloquei num líquido e fiz uma mistura homogênea. Outra mistura homogênea que nós podemos fazer, novamente com água, tá? Um pouco de água. E aqui eu tenho um álcool, tá? Nesse caso aqui é o álcool em gel 70. Esse álcool que agora nós estamos usando para desinfecção de mãos, a desinfecção dos ambientes em casa. E eu vou adicionar uma medida de álcool aqui. Mas se eu fizer a mistura, assim mesmo, ó, eu vou perceber aos poucos que o álcool vai se misturar à água. E alguns minutos depois, ó, eu tenho uma mistura completamente homogênea. Então, aqui eu tenho duas substâncias, álcool e água, formando uma mistura homogênea também. A mistura que eu posso fazer, e até essa eu quero que vocês prestem bem atenção, porque eu percebi na correção dos livros que alguns alunos acabaram errando, tá? Novamente a água. Aqui só lembrando em estado líquido. E aqui, ó, eu separei um pouco de água em estado sólido, que aqui eu tenho gelo. Então, quando eu adiciono o gelo, água em estado sólido, na água, eu vou conseguir perceber o que, ó? Duas fases. Então, eu vejo claramente que eu tenho água no estado líquido e água no estado sólido. Então, eu tenho uma mistura heterogênea, porque eu consigo enxergar as fases. Mesmo sendo a mesma substância, água, eu tenho uma mistura heterogênea. Outra mistura heterogênea que nós podemos fazer. A água aqui, sempre presente conosco. E pra cá, eu separei um pouco do que a gente tem em casa e usa, que é o óleo de cozinha, tá? Nesse caso, óleo de soja. Quando eu coloco esse óleo em contato com a água, eles não se misturam, ó. Dá pra ver claramente que fica uma divisão. Mas e se eu, por acaso, chacoalhar e tentar misturar? Misturei, chacoalhei. Dá pra perceber algumas moléculas de água entre as moléculas de gordura. Mas se a gente deixa essa mistura um pouquinho em repouso, consequentemente o óleo vai vir para cima, porque ele tem uma densidade menor, e a água vai permanecer embaixo. Então, aqui, ó, eu tenho dois exemplos de misturas heterogêneas, duas fases. E aqui, dois exemplos também de misturas homogêneas. Quando nós temos misturas homogêneas, nós não temos a separação de fases. Aqui o prof fez água com álcool e aqui água com açúcar.
Então, essas são misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, passando isso para vocês, gostaria que vocês revessem. Para quem ainda também não fez o exercício, a aula prática, aqui eu fiz 2 exemplos de cada tipo de misturas. Então, vocês têm que fazer isso também em casa, indicando aqui mistura 1, os componentes, mistura 2, mistura 3, mistura 4, como exemplo, e colocando os componentes, ok? Então, esse é o vídeo para nós lembrarmos sobre as misturas homogêneas e heterogêneas.